Nós vamos... Viu, João Everton? Por favor, você que assistiu o vídeo lá de 21 minutos, você vai ajudar. E Camila também. As discussões que nós fizemos de Durkheim vão reaparecer agora, só que como eu venho falando sempre, a sociologia é uma disciplina bem ampla. Vão reaparecer, obviamente, porque os dois estão falando do capitalismo, né? Da mesma realidade, mas só que dentro de perspectivas diferentes, certo? Vamos dizer assim, de olhar diferente, de um entendimento de realidade social diferente, tá certo? É por isso que tá no meio da aula, eu faço alguma menção a Durkheim para ficar comparando os dois pensadores, ficar um pouco mais cristalinos para vocês, tá certo? Então vamos assistir o vídeo, o mais curto, mas depois a gente continua, tá certo? Vou fechar aqui o microfone. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Para continuar com a compreensão da Sociologia compreensiva, sim, repetimos de propósito, o vídeo de hoje trata do conceito de racionalidade e o desencantamento de mundo segundo Max Weber. No último vídeo sobre Weber, explicamos que ele percebe a realidade social através do conceito de ação social. São 4 tipos de ação social e podemos separá-las entre irracionais e racionais. Segundo Weber, existe um movimento na história da humanidade de complexificação das relações sociais. Como assim? Podemos colocar, lado a lado, 2 configurações de vida social. De um lado, a vida em comunidade e de outro, a vida em sociedade. Na primeira, temos menos pessoas, sendo que essas, ao se relacionarem, pautam suas ações mais no afeto e na tradição. Imagine que você viveu sempre no mesmo bairro e seus pais também nasceram lá. Os vizinhos da sua casa são os mesmos de sempre. Ali, neste espaço, as ações que vocês terão na sua maioria serão pautadas em afeto e tradição. No segundo tipo de relação social, a chamada sociedade, temos mais pessoas envolvidas. Quanto mais pessoas, maiores serão os conflitos. Portanto, menos afeto e menos tradição estarão envolvidas nas nossas ações sociais, e mais racionalidade ocupará os motivos dessas ações. Neste caso, teremos uma relação social muito mais racional que a anterior. Como percebemos isso? Através da criação de leis, normas, regulamentações racionais que são, acima de tudo, impessoais e racionais, pois não podem privilegiar ninguém e nem se pautar em sentimentos ou tradição, porque isso personaliza demais essa lei, norma ou regra. Assim sendo, esta vida em sociedade é mais racional e cheia de regras. Uma pergunta sincera: em qual vocês acham que estamos vivendo? Em uma comunidade ou sociedade? Sim, vivemos em uma sociedade. E como podemos perceber isso? No chamado processo de racionalização da vida social. Em todas as relações do cotidiano, estamos em contato com a racionalidade de regras que regulamentam a nossa vida. Na fila do banco, na compra de um jogo pela internet, na sala de aula, ao atravessar a faixa de pedestre. Em todas essas situações, a vida racional de uma sociedade aparece. Segundo Weber, à medida que a história da humanidade avança, mais as relações vão se tornando racionais, porque a complexidade da vida em sociedade, ou seja, a vida em contato com o maior número de pessoas, exige um conjunto de leis e normas impessoais. Primeiro tema, ok. E que seria o desencantamento de mundo para Weber? Vamos lá. Temos uma vida social racional. E o que iremos fazer sempre passará pela dimensão racional. Essa dimensão pode ser com relação aos valores ou aos fins. Weber dirá que uma das consequências de uma vida mais racional é tirar o encanto do mundo. Isso significa que nós não mais acreditaremos em seres sobrenaturais, em forças do além, em coisas que fogem da nossa racionalidade e que controlariam a vida da matéria. Para ele, este processo é chamado de desencantamento do mundo. Ao tirar o encanto do mundo, a natureza torna-se apenas um meio de obtenção dos interesses da razão. Ou seja, é mais ou menos como se, ao olhar para uma árvore, você só enxergasse nela o seu interesse. Um monte de madeira para fazer uma mesa, ou um empecilho para sua produção agrícola,
ou uma sombra para você ler um livro. Não teria, nessa sua visão, espaço para enxergar o espírito da natureza ou a grandeza histórica da árvore. Além dessa visão objetiva, Weber afirma que poderá ocorrer uma perda de sentido da existência. Afinal, a visão encantada do mundo consegue atribuir sentido à própria existência humana. Pense, por exemplo, nas religiões. De um modo geral, todas elas buscam acalentar e explicar o motivo de estarmos nesse mundo. Contudo, com o desencantamento de mundo, ao perder o encanto, o mundo fica esvaziado de sentido. Não sobra nada, apenas a fria e dura materialidade e racionalidade do mundo. Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer a discussão de Weber sobre dominação. Até o próximo vídeo e tchau! Oi, bom dia para quem está chegando. Vamos no slide. E aí, tudo certinho? Cadê, gente? Alguma palavra sobre o vídeo? Alguma dúvida? Hein? Bianca, Maísa. Camila, tudo certinho? O outro realmente é mais que faz aquela relação entre aqueles três conceitos. Antes de adentrar na aula de hoje, na aula passada nós falamos sobre o trabalho, né? Na ética. Só um minuto. Desculpe, gente. Sobre aquela relação entre a reforma protestante, nova tradução bíblica, trabalho como vocação, trabalho para a honra de Deus, surge uma nova ética, né? Uma ética, Weber chama, gente, a ética capitalista, que advém da religião protestante, né? Weber vai chamar essa nova ética de ascese intramundana. Vou botar no chat para vocês copiarem, para quando se vocês se depararem com essa expressão, vocês já sabem o que se trata. Esse novo olhar, essa nova interpretação, esse novo significado que o trabalho vai ter depois da reforma protestante. Eu esqueci de falar uma coisa, né? Obviamente, por todas aquelas transformações que foram expostas na última aula, segundo o Weber, foi, vamos dizer, a causa principal, né? Podemos dizer assim, que ele fala de outras causas, mas realmente dá a entender que ele, sem a reforma protestante não haveria desenvolvimento. Mas nós falamos que, não sei se vocês se lembram, o trabalho torna-se positivo, mas não a luxúria, a ostentação do fruto desse trabalho. Trabalho era para a maior honra de Deus, porque o protestantismo se baseia na doutrina da predestinação, né? As pessoas já estão salvas, já estão condenadas, né? Então, tudo aquilo era para ter a certeza, a certeza nunca teria, né? Mas um indício bem forte que estamos diante de uma pessoa que foi escolhida por Deus. Então, se o enriquecimento era lícito, mas, vamos dizer assim, a gastança, a ostentação, a luxúria não era lícita aos olhos de Deus, o que é que eles faziam com dinheiro? O que é que se faz com dinheiro? Eles tinham o que, pessoal? O que é que os empresários fazem com o dinheiro? Uma parte ali, lógico, ele vai para ele gasta com o que quiser, mas uma outra parte, né? Ele faz o que com o dinheiro? Hein, gente? O que é que o empresário faz?
em tese, aí, Luísa, maravilha, investe, reinveste, né? Por isso que surge essa ética, né? Porque, diferentemente de outras, há um processo extremado de investimento, reinvestimento na própria produção, ou teoricamente, né? Na própria produção. Não? Ele tem uma parte de, vamos dizer, faturamento, a diferença entre faturamento e lucro. Né? Você tem um faturamento de uma grandíssima empresa, sei lá, 10 bilhões de reais ao ano. Tá? Aí você vai ter, por exemplo, 2 bilhões lá, ou 3 bilhões de divisão entre os acionistas. Se tiver um dono, vamos botar um dono para facilitar. 3 bilhões por dono, for para uma pessoa só, e os 7 bilhões foi feito o quê? 7 bilhões, você vai ter lá custo, etc, tal. Aí você vai ter 3,5 no custo total e 3,5 para ele reinvestir. Por isso que essa lógica da reforma protestante ela estimula essa nova ética que ele chama de ética do moderno capitalismo ocidental racional. Porque uma das características é justamente essa, o que Marx vai chamar lá de busca pela reprodução, mas não é reprodução qualquer, reprodução ampliada, né? Então ele vai lá, investe para ter um maior retorno, ele tendo um maior retorno, ele vai querer reinvestir mais, então essa busca incessante nessa inversão entre os desejos humanos, né? E os imperativos sociais, né? Como esses imperativos sociais, o que Durkheim está falando como fato social, mas obviamente Marx não usa esse termo, né? Como a sociedade passa a dominar o comportamento dos indivíduos. Né? E Marx vai chamar esse fenômeno de alienação, ou alienação estranhamente. Então, a reforma protestante também tem esse lado, tem esse estímulo, né? Porque a partir do momento que, segundo a interpretação de Weber, há um processo de que não se deve gastar, ostentar, então eles faziam o quê? Reinvestiam na produção. Então eles vão reinvestindo, que é um fundamento da lógica do capital. Né? Essa busca infinita por maior lucratividade sempre. Hoje em dia, como nós falamos, hoje em dia vai mudar tudo isso, né? Então, ele tá aí, agora nós vamos falar sobre um processo, sobre aquela discussão que está lá no vídeo, um pouco do vídeo daquele outro sociólogo, né? Que é racionalização, desencantamento e secularização. Né? Do ponto de vista do pensamento de Weber, a racionalização é um processo mais amplo, vamos dizer assim, com maior mais antigo no tempo, né? É um processo que começa, segundo ele, vai começar já nas seitas judaicas, né? No judaísmo, ele vai se intensificar com a reforma protestante, então vai começar lá antes de Cristo. Aí você tem um fenômeno do desencantamento, conceito de desencantamento do mundo, e por fim o conceito de secularização. Secularização está mais ligada, segundo a interpretação de um dos maiores especialistas em Weber, né, aqui do Brasil, que ele já é falecido, né? Flávio Pierucci. Eu vou falar que a secularização está mais ligada a um fenômeno mais particular e ligado mais à questão do direito do Estado democrático, né? Ou, como Weber fala, do Estado burocrático legal. A gente vai saber tudo isso. Né? No slide ele está falando aqui, no slide vocês vão ter informações mais específicas, pormenorizadas, né? Na interpretação de Weber, como ele está falando sobre as duas díades, né? De uma racionalidade material, formal, e de uma racionalidade teórica e prática, né? Que ele faz essas distinções entre essas 4 formas de racionalidade. Mas nós vamos aqui tentar entender isso de uma forma mais genérica. Tá certo? A teoria da racionalidade de Weber, como está escrito aqui, Weber busca explicitar o processo histórico sociocultural da racionalização ocidental e moderna. E tá, a grande pergunta de Weber, alguns grandes estudiosos dele dizem que a teoria da racionalização é a linha mestra do pensamento de Weber, mas a grande linha de Weber que ele está buscando explicar é qual a especificidade do moderno racionalismo ocidental, né? Que se desenvolveu a partir da reforma protestante, que desencadeou no capitalismo, no desencantamento, secularização, diálogo de ferro, toda aquela discussão que nós tivemos.
O fundamento do racionalismo, aí nós vamos nos circunscrever especificamente nesse racionalismo que emerge da reforma protestante, ele vai se pautar em uma sustentabilidade. Fábia caiu, chama a Fábia de volta, que Fábia é minha parceira de aula. O fundamento é o quê, gente? Qual é o fundamento dessa discussão sobre a racionalidade em Weber? Joeverton viu o outro vídeo. Nesse vídeo também fala, mas Joeverton viu. Diga aí, Joeverton, qual o fundamento desse processo de racionalização? O que o senhor quer saber exatamente? Qual a característica principal da racionalidade? Bom, no vídeo falava que, por exemplo, se a gente for buscar na Idade Média, a gente vai ter uma sociedade em que a religião domina e que as pessoas Sim. veem o mundo de uma forma encantada. Por exemplo, há uma razão, há uma resposta para tudo, pautada, claro, na religião. Por exemplo, da existência ou de fenômenos naturais. E com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, da ciência, a gente tem mais informações sobre isso. Então há esse desencantamento. Então, por isso, a teoria da racionalização. Quanto a sociedade mais se racionaliza, menos encantada ela está. Por isso que tem um desencantamento do mundo. Então, ela perde essa visão. Foi como mostrou no vídeo, por exemplo, da árvore. Você não vê mais o espírito da natureza. Você vê o material que você pode obter a partir daquela árvore. Tá tudo correto, tudo correto. Mas faltou responder aquela questão, assim, o fundamento, a raiz do racionalismo, no moderno racionalismo ocidental. Qual é a raiz, gente? Calculabilidade, previsibilidade. Isso com a base do capitalismo. O cálculo. Dinheiro também está ligado a isso, porque Weber, na ética protestante, ele estava falando, uma das características do capitalismo, por exemplo, é o desenvolvimento da moderna contabilidade. O que é a moderna contabilidade? É que são cálculos feitos monetariamente, fundamentados no dinheiro, em um espaçamento temporal em que se faz uma relação entre o dinheiro empregado no começo e o dinheiro que você tem no final. Então, você tem um cálculo que permite uma previsibilidade. O que é previsibilidade? Que você possa ter uma segurança naquilo que você está investindo. E que você possa saber que, eu investindo 100, lá na frente, há uma possibilidade de eu ter um retorno de, por exemplo, 200. A especulação é um processo mais de uma maior complexidade do capitalismo, Joelberto, que é outra coisa, né? Muito, muito complicada do ponto de vista do desenvolvimento do capital, e que é mais na aula de Marx a gente pode falar um pouquinho disso, né? Porque a especularização financeira, o capital financeiro, o capital fictício, o capital portador de juros, etc., vai se desenvolver mesmo, não é que não existia, vai desenvolver mesmo, vai tomar a dianteira do processo de acumulação do capital, assim, já na década de 1970, por aí, né, com o desenvolvimento do neoliberalismo e tal. Lenin tem um escrito clássico, que é o Imperialismo, a fase superior do capitalismo, que ele vai falar da importância do sistema bancário, sistema financeiro e tal, mas vai se tomar a dianteira realmente já na segunda metade do século XX. Aí eles trabalham muito com expectativas, né? De, por exemplo, você investe na ação, a ação sobe, uma coisa bem simples, bem a grosso modo mesmo, bem grosseiramente, Joel. A bolsa sobe, não sei o que, ela sobe, a ação sobe, etc. Ela sobe sob expectativas futuras, né? Se aumenta a venda, a expectativa de aumento de venda de, por exemplo, da Casas Bahia, tal. Aí tem uma perspectiva de aumento de venda, etc, etc. Aí o cara vai lá, a bolsa sobe, etc, na expectativa de que o faturamento e o lucro futuro aumente e a riqueza produzida pela Casa Bahia, especificamente,
seja maior. Aí divida entre os acionistas, etc, etc. Mas o popular, esse capital especulativo é a famosa jogatina, né? É cassino. É a lógica do cassino. O capitalismo é um grande pirâmide, um grande cassino, né? De quem... Mas, enfim, essa é a visão crítica minha. Mas é um grande cassino na especulação, de corrupção, corre solta. Quando a gente estiver falando de macro, a gente vai dar o exemplo da crise de 2008, né? Como é o nome daquelas empresas que analisam o risco de um país, de empresas, de outras empresas? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Mas na aula de Marx eu lembro. Aí você me pergunte sobre a crise de 2008, Jorge. É o que a gente discute. Então é isso, gente. Vamos volta para Weber, não é Marx ainda não. Volta para Weber. Volta. Então, o capitalismo e a reforma protestante faz com que a humanidade se direcione a uma estrutura societária que ela vai se fundamentar basicamente no processo de racionalização, e esse racionalismo ele pode ser entendido como um processo de calculabilidade, previsibilidade desse processo. Baseado nesse processo, uma maior, vamos dizer assim, é que alguns autores chamam, né, que o intérprete famoso de Weber chama, então faleu, né? Ele foi, o governo dos Estados Unidos salvou o Goldman Sachs e deixou o Lehman Brothers à falência. Mas vamos voltar aqui, Jorge, senão a gente não fala de Weber. Que ele fala racionalismo da dominação do mundo, né? Um racionalismo da dominação do mundo. Ou seja, esse processo de racionalização, de racionalismo, tanto formal, material, teórico e prático, eles vão acabar se desenvolvendo numa lógica de dominação da própria existência. Aí você vai ter o desenvolvimento da ciência, você vai ter o desenvolvimento, por exemplo, do direito, o extremo desenvolvimento da esfera jurídica, né? Do Estado Democrático de Direito. Você vai ter o surgimento, por exemplo, da química, da física, etc., né? Dessa racionalidade, dessa sistematização, dessa análise da vida material mediada por conceitos e sistemas, métodos de experimentação, né? Como aquele vídeo, Jorge, que você falou, método da experimentação, né? O desenvolvimento da matemática, né? Desenvolvimento muito intenso da própria matemática. Isso tudo vai se desenvolver, todas essas características mais particulares, elas vão se encontrar no Ocidente, somente no Ocidente, que é o que Weber quer saber, né? Todas essas, vamos dizer, essas características mais particulares, elas vão se encontrar no Ocidente e vão dar origem ao que ele chama de capitalismo, moderno capitalismo ocidental. E tendo como vetor principal a reforma protestante. Só que esse processo vai começar muito antes, o processo de racionalização, eu já disse, ele vai ter remontar a um processo das religiões e das seitas judaico-cristãs. Então tem todo um processo lá de racionalização, de uma explicação racional, de um processo que vai desembocar naquilo que ele chama de desencantamento do mundo. A racionalização ocidental está nesse processo de desenvolvimento da matemática e contabilidade, fundamenta-se na calculabilidade e previsibilidade. Você vê muito isso, antecipando uma discussão sobre o campo jurídico, você vê muito nessas discussões que os economistas, que os comentadores políticos dão nos meios de comunicação, sobre algumas mudanças jurídicas, né? Alguma reforma, alguma coisa dessa, né? Vai mudar alguma reforma as leis trabalhistas, né? Que o governo já está querendo passar outra reforma trabalhista que vai ser o caos. O que significa isso? Eles sempre falam, repare, isso é algo que para vocês repararem quando você estiver assistindo. Eles sempre falam, porque tem que mudar a legislação, tererê, parará, para o quê? Para dar uma maior segurança jurídica para os empresários.
para dar uma melhor previsibilidade das ações econômicas, para que os empresários tenham uma maior segurança nos seus investimentos. Qual é o fundamento disso? Processo de racionalização, secularização. Ele quer o quê? Eles querem aumentar o lucro, mas eles não podem falar isso abertamente, em detrimento dos trabalhadores. Aí eles falam isso. Mas é ideológico, mas tem um fundo, um pequeno fundo de verdade, que é isso realmente. A previsibilidade do capital se desenvolve, e uma das pré-condições para ele continuar se desenvolvendo é que ele tenha um processo, uma estrutura jurídica, legal, mais ou menos previsível, de leis impessoais, e que se fundamente na maior forma de universalidade possível, na universalidade mais ampla possível, ou seja, o aparato jurídico ele também vai ser um aparato jurídico cada vez mais racional. Por que cada vez mais racional? Porque Weber, em seus estudos, ele vai lá estar estudando, e dá até exemplo de tribos australianas, né, que começou esse processo de racionalização, em que as contendas jurídicas em outras estruturas societárias, em outras comunidades, como o vídeo falou, né, eram realidades sociais mais simples, né, eles tinham a influência forte da religião. Então, quando você tinha alguma contenda social, quem resolvia aquilo? Através de quê? Por exemplo, um líder religioso, em algumas tribos, em algumas organizações, o líder religioso é quem resolvia os problemas. Resolvia através de quê? Alguém chuta? Através de oráculos, através de determinados processos adivinhatórios, mágicos, né? Então, extraordinários, no sentido que está para além da vida cotidiana, e eles tentavam dirimir, resolver aqueles problemas através da divindade. Isso não pode acontecer no capitalismo, gente. Isso não pode. Não pode. Essa irracionalidade não pode existir. Ele tem que, o capitalismo se baseia nessa tal da previsibilidade e calculabilidade. Então, o direito, a origem desse conceito de secularização, está fortemente ligada a essa questão da formalização do direito, ela tem que ser impessoal, universal. Por que tem que ser impessoal, universal? Porque o capitalismo se baseia nesse processo de igualdade. Não é? O fundamento do capital também não é igualdade, gente. Ele é igualdade, ele não pode ser desigual, como era a estrutura da sociedade feudal. Não é desigual no sentido desigual econômico, desigual é que você não tinha a possibilidade de, através de seus méritos, do seu trabalho, etc., etc., você não poderia, você tinha uma barreira que impedia que alguém que não fosse nobre adentrasse a nobreza. Não, você nasceu plebeu, você seria plebeu, mas você poderia ser o homem mais rico de alguma região da Europa, porque você nunca ia ser nobre. Logo que essa lógica vai se modificar, né, lá no final da Idade Média, né, na crise, né, quando a burguesia já é a detentora de todos os poderes econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. Então, aqueles burgueses ricos eles iam lá, compravam títulos de nobreza, etc., para ter aquele status social que era característico da nobreza. Mas, anteriormente a isso, não existia. O que instaura isso? O que instaura isso são realmente as relações capitalistas de produção. Então, tem que ser formal, tem que ser universal. Ele não pode ter essa influência do irracionalismo religioso. Ele tem que ser previsível e se pautar na impessoalidade. Se pautar na impessoalidade. O que é impessoalidade, gente?
Hein, Joia? O que é impessoalidade? Quando o Max Weber fala sobre impessoalidade, leis, etc. O que é que ele está falando? Eu acho que é sobre, tipo, todo mundo igual. Sim, é lógico. Sem. Vocês adentraram no Instituto Federal porque vocês têm algum, vamos dizer, a gente chama de peixe, pistolão, etc. Você pode ter. Não sei, mas acredito que não. Vocês seguiram um regramento impessoal, objetivo, para adentrar ao Instituto Federal. Agora você fala isso, por exemplo, para o direito econômico, o direito tributário, o direito etc., que lida mais com as relações econômicas, diretamente com as relações econômicas. Então você tem que ter uma previsibilidade, uma formalização, que aquilo tenha validade para todo mundo, né? Nós não pode valer só para o cara, por exemplo, Joeverton. Vale para Joeverton e não vale para Gabriele. Não, tem que valer para todo mundo. Tem que ser previsível. Olha essa questão da previsibilidade, da calculabilidade, da segurança jurídica que eles tanto falam. Então, reparem, quando em alguns jornais, quando estiver passando, eles sempre vão falar isso vai melhorar a segurança jurídica. Segurança jurídica nada mais é que previsibilidade, né? Que não fique mudando de uma hora para outra. Né? Que o capitalista possa fazer cálculo, né? Para ganhar mais dinheiro. Beleza? Então é isso, cara. Então é essa lógica, é um processo que vai se desenvolver de forma muito intensa a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Tá certo? Então, a secularização está vinculada a esse processo do que Max Weber chama de diferenciações das esferas normativas da sociedade. Em grosso modo, a diferenciação que ocorre no meio da religião em direção à formação de um direito mais impessoal, mais universal. Tá certo? Você percebe que a centralidade da análise de Weber, né, como uma consequência lá do que nós falamos na aula passada, a centralidade é muito nas questões religiosas, nas questões culturais. Está percebendo que, por exemplo, a racionalização, o desencantamento, a secularização, elas são fenômenos sociais que eles vão emergir dentro de organizações sociais extremamente religiosas. As esferas normativas, a religião, por que normativa? Porque a bendita da religião é uma estrutura, é uma instituição social que estabelece normas de comportamento para nós. Só que essas normas de comportamento, elas são normas de comportamento que têm origem no divino. O direito é uma instituição social que ela estabelece determinadas regras de conduta, de normas de comportamento, só que essas normas de comportamento elas são racionais. Por isso que o Weber está falando de esferas sociais de natureza normativa. A religião tinha determinado poder maior, né? Aquela estrutura, o que Durkheim chamava de consciência coletiva. Vocês lembram disso, né? A consciência coletiva era isso. Lá não existia essa diferenciação, por exemplo, de religião, direito, economia, cultura, não existia nada disso. Por isso que era muito desenvolvida a arte religiosa, né? Que nós conhecemos como arte sacra, que é uma forma de expressão artística muito vinculada a determinações religiosas. Porque naquelas sociedades pré-capitalistas não existia essa diferenciação. O que é essa diferenciação? É como nós vivemos hoje em dia. Então você tem o direito penal, tem sua lógica de funcionamento. A igreja, a religião, tem sua lógica de funcionamento que é independente do direito. Ou deveria ser, né? Ou deveria, em tese é. A economia é outra esfera da sociabilidade humana que ela se torna independente da religião, do direito, etc. Então, Max Weber está estudando isso, que essas instituições sociais
elas se diferenciam no capitalismo e tornam-se autônomas, com um fundamento crescente de racionalidade. Com esse fundamento, então, a economia torna-se racional. A economia é a instituição social, a esfera social mais racional que existe para Weber. É o tipo ideal mais puro de comportamento racional. Você vai ter o direito, você vai ter a religião, você vai ter a cultura, né? A cultura que ela vai se subordinar também a essa questão da econômica, mas aí é uma outra discussão. Tá certo, gente? Então, a secularização vai estar ligada a esse processo de, vamos dizer assim, de formalização, impessoalização, universalização do direito. E o processo de desencantamento do mundo é um processo, e como o Weber está falando, de, vamos dizer assim, eu gosto de utilizar esse termo, né? Desmagificação do mundo. Por que é um processo de desmagificação do mundo? É um processo em que, novamente eu falo, ele vai ter sua origem para Weber lá nas seitas judaicas, ou seja, antes de Cristo, vai atingir seu ápice na Reforma Protestante. Significa o quê? Significa que, paulatinamente, ao longo do tempo, as religiões, notadamente o que Weber chama de religiões éticas, mas, vamos dizer assim, as religiões de natureza monogâmica, grosso modo, o judaísmo e o cristianismo, as maiores do Ocidente, elas vão abandonando, tirando de sua cosmovisão elementos mágicos. O que são elementos mágicos? Elementos que nós podemos recorrer a eles para mudar algo de nossa vida cotidiana. No catolicismo, você tem a possibilidade do que nós falamos, da confissão, você tem a possibilidade do rezar, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, uma questão interessante e engraçada, o culto a Santo Antônio, a São José, né? Você tem um culto a Santo Antônio na Joyberto e Camila. Qual é o culto a Santo Antônio? Você está querendo ter uma relação, né, Joyberto? Tá difícil, campo amoroso, tá nebuloso, tá complicado. Você vai lá, né? Tem aquela crença religiosa, né? Como é essa crença religiosa, Gabriela? Você sabe? E você colocar de cabeça para baixo, né? Num copo d'água, aí bota o santo de cabeça para baixo. Aí só tira ele quando você desencalha, né? Quando você arranja alguém, né? Essa é uma dimensão mágica. Esse é um atributo mágico das religiões. Quando você tem, e você vê muito claramente também, por exemplo, né? Por isso que é uma religião não ocidental, nas religiões de matriz africana, você tem os trabalhos, os ebóis, né? O que significa aquilo? Alguns, né? Significam o quê? São processos religiosos mágicos em que a pessoa ali está querendo que mude alguma coisa em sua vida cotidiana, sua vida ali, ó. Para além de vida, não. Que mude sua vida aqui na Terra. Ó. Porque depois que você morrer, você morreu. Aí você vai viver a vida aqui na Terra, aquela desgraceira toda, aquela dificuldade toda. Esse é o processo de desencantamento. Que surge no seio da religião também, cara. Surge no seio da religião. Eu não sei se, lógico, a perspectiva de Weber, cultural, etc. Não sei se ele é um homem muito religioso, né? Mas ele vai pegar todas essas grandes transformações e vincular, de alguma maneira, a questões religiosas. Algumas religiões. Tá certo, gente? Então, o conceito de desencantamento do mundo é esse. Vai ser esse. Olha, o mundo vai se tornar cada vez menos mágico. Aí você vai ter um amplo espaço para o desenvolvimento, por exemplo, das ciências modernas.
O mundo vai ser visto, como for falar naquela árvore lá, o mundo vai ser visto através do funcionamento dos próprios objetos. O que significa isso? Como é que uma mangueira nasce? Né? Como nós podemos ter um maior resultado na plantação de mangas, por exemplo, no sertão da Paraíba? Gostei. Um desenvolvimento tecnológico, né? De irrigação, de uma irrigação moderna, etc, etc. Eles não vão fazer, acho que ninguém faz, provavelmente, do ponto de vista do individual, pode até fazer, gente, mas do ponto de vista das mudanças, etc., eles investem muito na tecnologia. Né? Você não vai ver, por exemplo, um grande latifundiário que planta soja, etc., alguma fruta, ele não vai chamar ninguém para fazer, por exemplo, a dança da chuva. Né? Ele vai investir em quê? Ele vai investir em desenvolvimento das sementes, dos adubos, da irrigação, etc. Ou seja, a natureza sendo entendida através de sua lógica de funcionamento, não através de você se dirigir a determinadas divindades. Então, essa é a lógica do desencantamento do mundo. Então, o desencantamento do mundo, ele possibilita nós enxergarmos o mundo natural e a sociedade tal como eles são, sem nós remontarmos algum tipo de intervenção divina. Então, esse processo ele vai chegar ao desenvolvimento máximo com a reforma protestante, com as seitas protestantes. Porque as seitas protestantes são seitas, são religiões éticas que têm um fundamento simples, sua importância no próprio processo de racionalização do mundo. Por quê? Porque você tinha aquela discussão sobre trabalho, a sistematização do trabalho, né? Sobre o processo de calculabilidade, processo de previsibilidade. Por quê? Porque o trabalho adquiriu aquela dimensão positiva e de ser um indicativo da salvação. Então, a racionalização se liga ao processo de desencantamento, de secularização e de jaula de ferro. Só que, diferentemente, o que Weber está falando é que todos esses conceitos, todos esses desenvolvimentos históricos, estão ligados a lógicas religiosas. Mas o processo de secularização pode ser entendido como um processo de um desenvolvimento de laicização, ou seja, um processo em que a religião ela vai perder importância enquanto instituição social mais importante da vida da sociedade moderna. Como existia lá, como Durkheim estava estudando a consciência coletiva das sociedades mecânicas, e você infringir alguma norma religiosa era algo que você era punido muitas vezes com a morte. Então, esse processo de secularização, que está muito ligado a essa... Olha, pode ter sido um desenvolvimento mais na Inglaterra do que na própria Alemanha, né? Não pode ter sido. Mas a Inglaterra tinha aquela questão que ela fez a separação, não sei se historicamente, esse fato histórico não lembro com muita clareza. A Revolução Gloriosa, né? Dessa separação das igrejas, etc. Tem toda uma discussão sobre isso. Né? Mas isso eu falo na interpretação de Weber, né? Desenvolvimento do protestantismo lá, tal, etc. Isso está sendo a interpretação de Weber. Aí, lembre-se que o processo também de colonização dos Estados Unidos está vinculado às guerras religiosas lá na Inglaterra, né? Os protestantes estavam sendo perseguidos religiosamente, aí saíram lá da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, levaram a ética protestante. Essa é a mesma ética protestante que nós estudamos, etc, etc. Essa ética protestante ela vai tomar toda a Europa, né? É depois todo mundo, né? Ela nasce fundamentada na religião, segundo Weber, depois ela vai tomar conta de todo o espaço, independentemente da religião, né? Só a sua origem que é religiosa.
Mas pode ser, João Everton. É uma explicação weberiana nesse sentido é adequada. Se desenvolveu lá o protestantismo de natureza mais calvinista, etc., com essa ética de trabalho, né? Aí se desenvolveu a Inglaterra como o primeiro país industrial, etc., do mundo, e de natureza semelhante, por causa dessas guerras religiosas, alguns protestantes foram colonizar o norte dos Estados Unidos, nas 13 colônias, né? Através dessa mesma perspectiva, e desenvolveu o capitalismo lá nos Estados Unidos, tal coisa. É a explicação possível, a explicação weberiana possível. Desculpe, gente, só fui colocar na tomada. A explicação weberiana possível sobre o desenvolvimento do capitalismo lá na Inglaterra e lá nos Estados Unidos. Aí você pode perguntar, como que a reforma protestante ela vai se desenvolver com Lutero na Alemanha e a Alemanha não se torna a primeira grande nação capitalista do mundo, né? Vai se tornar depois. Porque tem toda a discussão histórica, né? Da unificação da Alemanha também, que é tardia, né? Ocorre no século... A reforma protestante é do século XVI, a unificação da Alemanha ocorre só no século XIX, né? Então, é um processo que realmente travou o desenvolvimento, né? E você tem também a discussão de Weber, que Weber a seita mais importante do ponto de vista analítico dele para explicar o desenvolvimento do capitalismo são os calvinistas, não são os luteranos, né? É a seita calvinista que ela leva esse desenvolvimento a um patamar maior dessa nova perspectiva do trabalho, da mudança, sistematização, racionalização, etc. Então, a racionalização moderna, ocidental, está mais ligada à questão da previsibilidade, calculabilidade, desenvolvimento da contabilidade, né? Do cálculo, da matemática. Né? Isso, previsibilidade. Todo fundamento, a gente poderia falar que todo fundamento dessa discussão é previsibilidade e calculabilidade. Né? Quando você desencanta o mundo, quando você tira a magia do mundo, você abre espaço, por exemplo, para o desenvolvimento da ciência, para você aprender e compreender o movimento dos objetos do mundo, tal como eles são, e a partir daí se possibilita manipulá-lo de uma determinada forma ou não, ou seja, dominar. Olha, lá no início, racionalismo da dominação do mundo. E a secularização idem, né? A secularização que está ligada muito à esfera do direito, né, na interpretação de Weber, que está pautado nesse processo de impessoalidade, universalidade, formalização, e que ele vai afastar todas aquelas dimensões irracionais. E a jaula de ferro, eu nem coloquei no tema dos slides, senão não ia dar tempo, a jaula de ferro está ligada a isso, a esse desenvolvimento da burocracia. O que é a burocracia? Não entendo a burocracia. Observação importante, por favor. Preste atenção agora. Primeiramente, espero que todo mundo esteja entendendo essa discussão. Não entenda o conceito de burocracia em Weber com o nosso entendimento do senso comum. Não é isso. O conceito de burocracia de Weber, ele vai dizer que é um conjunto de profissionais extremamente especializados. Extremamente especializados. Tá certo? Que tem como parâmetro de comportamento um arcabouço jurídico legal. Leis impessoais. Burocracia para Weber é isso. Explica muito do desenvolvimento do próprio processo, do próprio capitalismo ocidental. É imprescindível também o desenvolvimento da burocracia para o desenvolvimento do capitalismo. Então, a burocracia em Weber é isso, é um corpo de profissionais extremamente especializados. Eles trabalham tendo como fundamento o conjunto de normas jurídicas, de uma racionalidade, de uma previsibilidade, tá certo? De algo que eles têm um fundamento para comportar-se de determinada forma, determinada de outra. Eles não se comportam, não agem como eles querem, como a tradição manda,
nem fundamentada na religião. Eles se comportam baseado nesse sistema de regras impessoais e universais. A burocracia não tem esse entendimento negativo para Weber do que nós a compreendemos, né? Nós compreendemos com aquela visão negativa. Em Weber não. Em Weber, burocracia tem outro significado, viu, gente? Gravem isso. Pelo amor de Deus, em Weber, a burocracia tem outro significado. Então, a jaula de ferro é basicamente isso, esse processo de cada vez mais de burocratização da vida. Tá certo, Joel? Burocratização da vida. O que significa burocratização? Respeito às normas legais. Respeito às normas legais. Que há um processo de você não levar em consideração na vida social que nós levamos hoje em dia as variações individuais. Eu vou dar um exemplo que vai ficar claríssimo para vocês sobre esse processo, um exemplo para vocês entenderem o conceito de jaula de ferro. Que conceito é esse? Que exemplo é esse, pessoal? Alguém adivinha? Enem. O Enem você faz, se inscreve no Enem. Quem paga a taxa paga, quem é isento, etc. Recebe a confirmação da inscrição, onde vai fazer a prova, etc, etc. E toda aquela estrutura formal, legal, de funcionamento do Enem. Só que no dia você mora na zona rural de alguma cidade daí, da Paraíba, do Colégio Paraibano. Choveu muito. O meio de transporte é muito precário. Certo? Você, hipoteticamente, uma pessoa que não tem carro, não tem maiores condições, vocês conseguiram se virar. O portão fecha 8 horas. Você chegou 8 horas e 1 minuto. Já foi, meu irmão. Perdeu o Enem do ano. Para fazer no próximo ano. É essa estrutura burocrática que não leva em considerações essas instâncias particulares de nossa vida. Por isso que ele fala de jaula de ferro. Porque a extrema racionalização, vou tentar deixar claro, a extrema racionalização leva a um processo de irracionalização. Por quê? Porra, você tem uma situação, uma origem social de dificuldade. Só que você, independente dessa dificuldade, a estrutura racional burocrática que organiza o Enem não quer nem saber. Pode estar amamentando, que você tem que chegar 8 horas, acabou. Entendeu? Por isso que ela prende, porque fica preso vamos dizer assim, essas normas legais que a pessoa não pode levar em consideração esses reveses particulares nossos que nós temos. Eu acho que eu vi isso, Lila. Entenderam? Fala, Lila. Professor, o mais absurdo, eu vi uma matéria também falando que a menina tinha perdido o Enem porque atrasou 1 minuto por causa de uma topada. É isso. A estrutura jurídica, Lila, Joel, você não quer saber, não. Ela tem que se basear na impessoalidade. Esse fundamento da impessoalidade causa essas questões. Né? A questão do Enem, a questão propriamente jurídica. Né? E, por exemplo, vocês têm aula de direito? Vocês têm aula de direito, gente? Alguma aula de direito já tiveram? Não? Seria bom. O direito positivista, por exemplo, e o direito em geral, né, que se desenvolveu na modernidade capitalista, ele não está interessado em sua origem social, não. Véio. Por exemplo, se for pego traficando drogas, o juiz lá não está interessado se você
vem de uma família pobre, ele vem de uma família de um ambiente social extremamente deficitário, né? Etc. Que só uma das oportunidades de trabalho foi o tráfico de drogas. O cara não vai querer saber, não. O cara vai falar assim, ó, você é maior de idade já, etc, tal, tomou sua decisão racional, você vai pagar por isso. Farofa de, eu não sei quem é esse cara não, eu vi, esse cara aqui é um digital influencer, eu vi falando hoje. Isso, professor, eu estava lendo sobre isso, sobre uma matéria que falava da prova de GK, que mostrava que os famosos e ricos estavam consumindo droga lá explicitamente, fazendo live, tipo, cheirando loló, fizeram menções a diversos tipos de droga. Aí no post falava justamente sobre isso, que quando é rico e famoso, sabe, passa batido pela polícia, pelas leis também, porque eles são ricos. E mesmo mostrando na internet, já, por exemplo, se uma pessoa pobre da Isso periferia daí, é pego. isso daí já é, é uma outra questão, né? A ilusão da autonomia da esfera jurídica que Weber fala em relação à esfera econômica. Se você pegar a leitura de Marx, Engels, do Marx, vai falar assim, o direito é uma objetivação humana que reproduz a própria lógica da luta de classes. Por isso você explica que não é no consumo de drogas, geralmente em todas as formas de transgressões das normas jurídicas, os mais ricos sempre vão ter algum tipo de tratamento melhor. Ou, no Brasil, não vai preso, né? No Brasil, não vai preso. Não vai preso mesmo. Não é exagero meu nome, não vai preso. Diga, Laís. Professor, eu estou muito empolgada aqui com a sua aula, mas só avisando que são 10 horas, tá? Não, eu olhei agora. Gente, aí eu vou terminar, só para terminar rapidinho. O que eu ia falar do desencantamento do mundo? Sim, o desencantamento do mundo leva esse processo de desmagificação, etc., tudo que nós discutimos, o desenvolvimento da ciência moderna. Então, é o que o vídeo daquele barbudo falou. Rapidinho, gente, que eu vou terminar, só mais 2 minutinhos. Aí você pede desculpa pro professor lá, fala assim, olha, professor de sociologia, pediu desculpa pelo adentrar a aula de vocês. Significa o quê, Renata, Joel, Everton Lino? Significa que nós vivemos numa sociedade que nós nos baseamos na ciência, no direito, etc. Então, significa o quê? Que nós perdemos aquela dimensão do sentido da vida que a religião dava, que a religião dá. A ciência, essa racionalidade fria, essa calculabilidade, esse desenvolvimento de todas as ciências, permitem um maior conhecimento do mundo, um maior controle do mundo, uma racionalidade da dominação do mundo, mas a gente perde essa dimensão do sentido da vida. Para que nós vivemos? Isso, essa racionalidade não dá. Por isso que Weber tinha uma perspectiva mais pessimista da vida social, né? Por causa disso, né? Nós vivemos numa sociedade que tem mais conhecimento sobre nossa vida social e sobre o mundo natural, mas a ciência em si ela não dá esse feedback, essa questão da por que nós estamos no mundo, por que nós vivemos no mundo, para onde nós vamos, por que nós sofremos tanto no mundo. Isso é algo que é próprio da ética e próprio das grandes religiões, das religiões. Gente, valeu. Vá lá. William, depois a gente conversa, viu? Na próxima a gente conversa sobre isso. Valeu. Joel, Everton, tchau. Até a próxima quinta, galera.